Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estou trazendo aqui mais um vídeo para vocês, dessa vez trazendo um pouco sobre o que é uma empresa MEI, benefícios, vantagens e pontos para você ficar atento, para você se enquadrar como MEI, para você conseguir se desenvolver como empreendedor. Então esse vídeo vai praticamente englobar tudo que você precisa saber para você ser um MEI aí e ter suas obrigações em dia. Então o primeiro ponto aí seria o que seria MEI, tá? MEI é uma pessoa jurídica, como está descrito, é uma empresa individual, ou seja, não tem sócios, tá? E fica disponível a emitir notas fiscais, tendo uma categoria especial do Simples, que é o regime tributário, você paga menos impostos, e nessa categoria do Simples de MEI, você paga os impostos unificados e a quantidade é bem pouca, tá bom? Mais pra frente eu explico certinho essa questão dos impostos. Pois, para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou fazer um comparativo entre uma pessoa física que não abriu empresa, só faz faturar, um MEI e uma empresa também do Simples Nacional. Lembrando que o MEI está no Simples Nacional, só que ele é um regime específico do Simples, não é o Simples em si, tá bom? Para quem não sabe o que é Simples nem MEI, são regimes tributários que dão benefícios a pequenos empreendedores, tá bom? Então aqui a gente vai fazer para vocês um panorama explicando como é que funcionariam os impostos dessas empresas. É bom sempre frisar que o limite do MEI é 81 mil ao ano, o que dá 6.750 por mês. Se você abrir no mês de julho até dezembro são 6 meses, então você poderia apenas faturar 40.500. É proporcional ao limite total. Então, fazendo uma média de faturamento para vocês entenderem como é que funciona, a gente trouxe para vocês aqui um quadrinho explicando como seria o faturamento no MEI e os impostos, numa pessoa física sem ser pessoa jurídica no caso, e uma Simples Nacional que seria um passo a mais do que o MEI. Então no mês vocês verem ali um faturamento de 81 mil ao ano, 6.750 reais mensais, que daria o imposto. Como é que funciona o imposto do MEI? Ele é 5% do salário mínimo de INSS, no caso o salário mínimo hoje está 1.518, então seria R$ 75,90. Se você é uma atividade que tem comércio, no caso comércio de roupas, comércio de alguma coisa que esteja enquadrada no MEI, você paga mais R$ 5 de ICMS. E se você é uma prestadora de serviço, você paga R$ 1 a mais de ISS. E se você tem as duas atividades, você vai pagar todos os 3 impostos, tá bom? Então daria ali em média de R$ 75,90 até R$ 81,90. Seria essa média mensal, que no ano daria uns 900 e uns quebradinhos, tá bom? Se arredondar para R$ 85 reais, vai dar quase R$ 1.000 por ano que você pagaria de imposto. Numa pessoa física, com esse mesmo faturamento, se você colocasse ali com desconto simplificado de pessoa física, você pagaria em média de R$ 804,93 por mês, tá bom? Para você ver a diferença de como é importante você se regularizar como MEI, para você ter mais benefícios fiscais aí na questão de você pagar menos impostos. Então é importante você fazer esse planejamento para não dar problema, beleza? Então seria em média R$ 804 reais, no ano daria em média de R$ 9.600 reais aproximadamente. É uma pancada, né? Se vocês verem isso aí, é uma pancada realmente no ano. Já se você é do Simples Nacional, ou seja, outro tipo de empresa, lembrando que o Simples, existem ali vários anexos que eles enquadram as suas receitas, tá bom? Tem o anexo de comércio, o anexo de indústria, anexo de serviços. Então eu tirei pelo anexo que menos paga imposto, que seria o anexo de comércio. Então no comércio ele começa a pagar 4% mensal, que daria nesse faturamento de 6.750 por mês, R$ 270 reais. Então quase R$ 300 reais ali de impostos. Já no ano daria 3.240. Então para você ver que até sendo do Simples, o MEI é muito mais vantajoso, ok? Porém, atenta a uma coisa, o MEI você paga mesmo sem faturar. Se você passou o mês sem faturar, você vai ter que pagar aquele imposto mensal todo mês, tá bom? Se você parar de pagar, vai acumulando lá na frente e dá uma pancada. Já no Simples Nacional e na questão da pessoa física, você só vai pagar quando você faturar. Então é bom você frisar isso para você não ter dor de cabeça. Beleza? Passando aqui, a gente vai te informar assim, quem pode ser MEI, porque às vezes você tem um faturamento até menor que isso, mas você não pode se enquadrar como MEI. Então vamos lá, o primeiro passo seria o faturamento, né? Até 81 mil reais. Até 81 mil você pode ser MEI, desde que você não tenha sócio, desde que você não tenha outra empresa também, desde que você não seja servidor público federal. Aí você vai me perguntar, e estadual e municipal? Aí você vai ter que consultar na legislação se você pode ser. A maioria
não pode ser MEI, tá bom? Mas aí você consulta na legislação do seu estado e na legislação do seu município, ver se você pode ser MEI, tá bom? Outra coisa importante é saber se você está no rol de atividades do MEI. Eu vou deixar aqui embaixo um link para vocês conseguirem consultar se você está nesse rol de atividades. E é importante também deixar aqui, geralmente, atividades que têm conselho não podem ser MEI. Por exemplo, contador não pode ser MEI, por exemplo, psicólogo não pode ser MEI, por exemplo, arquiteto não pode ser MEI. Toda categoria que tem algum CR, CRM, CRT, CRP não pode ser MEI, geralmente, tá bom? É só para deixar um adendo para vocês sobre isso. E outra coisa é você pode ter apenas um funcionário para poder ser MEI. Então pode ter no máximo um funcionário recebendo no máximo um salário mínimo, ok? Que fique bem frisado isso para vocês não terem dificuldades, tá bom, pessoal? Então tem que atender todos esses requisitos. É mais para pessoas que querem começar negócio. E mais para frente eu vou explicar para vocês como é que vocês saem do mês, se vocês quiserem sair por questão de faturamento, de funcionários, de atividade. Mais para frente eu explico para vocês, tá bem? E aí vamos aí para as vantagens de você ser MEI, tá bom? As vantagens de você ser MEI. Primeiro, você vai ter a formalização do seu CNPJ. Então você vai poder abrir sua conta no banco, você vai poder pegar suas maquininhas CNPJ, tem mais acesso a crédito que uma pessoa física. Então ele tem algumas vantagens a mais, tá bom? Além disso, você pode emitir notas fiscais de serviço direto do Sistema Nacional. No caso, se for para pessoa jurídica, você é obrigatório emitir, independente da nota fiscal. Pessoa jurídica, você tem que emitir. Pessoa física, eu geralmente mando emitir também, tá bom? Se for serviço, é bem simples de emitir lá no portal, você emite, já não tem dor de cabeça. E no caso, se for uma pessoa de comércio, você vai ter que ter um sistema para emitir essas notas fiscais. Os cupomzinhos, existe o sistema do Sebrae que faz isso, mas você pode ter um sistema para ter um suporte melhor também, beleza? Outra vantagem de ser MEI é o baixo custo de impostos, como eu mostrei para vocês nos quadros ali anteriores. Se você for ver, um mês você vai pagar, um exemplo, R$1.000 no ano de imposto, a empresa, por menor que seja, se não for MEI, vai pagar uns 3 mil, tá bom? Se for pessoa física, vai pagar uns 8 mil de imposto. Então é bem importante você sempre se legalizar. E lembrando que os MEIs hoje somam mais de 60% de todas as empresas do Brasil, então tem bastante MEI mesmo, ok? E também tem direitos previdenciários. Você vai ter ali auxílio se precisar de reclusão, auxílio maternidade, auxílio doença, se precisar, é claro. E sua aposentadoria ela vai contar por idade, ok? Não conta por tempo de contribuição, mas conta por idade. Se você quiser contribuir à parte, alguma coisa para contar por tempo de contribuição, você pode procurar um contador e ele vai fazer a geração das guias para você. Mas lembrando que nesse caso, nos casos em geral, o MEI eles englobam isso, tá? Não tem direitos como FGTS, nem seguro-desemprego, porque isso são direitos de funcionários, você é como se fosse empresário, tá certo? E aí eu deixei esse quadro aqui específico para mostrar o seguinte, cara, são as restrições para você ser MEI. Eu botei nesse passo a passo, porque é bem importante seguir esse passo a passo, tá bom? Para você não ter problema. Então nunca você vai olhar logo o faturamento. Primeiro a atividade que você vai desempenhar. Você vai ver se a atividade está no rol de atividades, ok? Então o primeiro passo é esse. Você achou a atividade lá, uma atividade semelhante, você vai para o segundo passo, que é funcionário. Você vai ter algum funcionário? Vai. Se for um apenas com um salário mínimo, então ainda pode ser MEI. Terceiro passo, faturamento. Você vai ver uma média de faturamento. Aí você pode me dizer, cara, mas eu não sei, vou começar a empresa agora, pode ser que fature 1.000, pode ser que fature 10 mil no mês. Então você começa com um mês, abre um mês, você vai faturando. Se você, por exemplo, no mês faturou 8 mil, aí você fala, pô, mano, já passei do limite. Não, porque o limite é anual. Aí no outro mês você faturou 5 mil, dá 13, já está mais ou menos na média do mês. No outro mês você faturou 5, no outro mês você faturou 8, aí você vai manter na média. A partir do momento que você começar a passar a média 3, 4 meses seguidos, uma média de assim, tirou 9, depois 9, depois 9, aí você já vai falar do seu contador. Aí você já vai falar do seu contador para você já ir se desenquadrar de MEI para virar uma empresa, uma microempresa, tá? Por que eu te digo isso? Porque se você passar muito do faturamento, lembrando que até 20% você vai pagar só o diferencial que passou. Por exemplo, se faturou ali no ano 92 mil, passou uns 14, 15% aí. Você vai tirar esse valor, como se fosse do Simples, com juros e multas, tá bom? Então você vai ter um resíduo a pagar. Se você passar mais de 20%, vai ser uma arrecadação retroativa. Como é que funciona? Você vai voltar lá para o começo do ano, vai tirar todos os impostos no Simples Nacional e pagar as guias como se fosse uma empresa do Simples, não MEI. Então, praticamente, você pagou o imposto do MEI e vai pagar o imposto do Simples por cima. Então, é bem importante. Começou a passar faturamento, já entra em contato com o contador, já vai fazendo as alterações para você evitar dor de cabeça mais para frente. Tá bom, pessoal?
Fica ligado nisso, são dicas que você realmente tem que anotar, guarda no cantinho, compartilha, porque isso faz com que você consiga economizar um pouquinho mais de tributos. Quais são as obrigações do MEI? Essa parte aqui é muito importante, essa parte aqui, porque para você evitar multas, para você evitar passar de prazo e perder alguns benefícios, para você evitar ser excluído do MEI, então é importante você seguir isso aqui, tá? Eu dividi em duas partes, são obrigações que eu coloco principais e obrigações acessórias, tá? Quais são as obrigações principais? Tudo que é referente a imposto, ou seja, pagamento do DAS mensal, então todo mês você tem que pagar até o dia 20. Se o dia 20 cair no feriado, você vai antecipar, ok? Geralmente eles pulam, mas eu sempre falo para antecipar. Por quê? Para você não esquecer. Se você esquecer, vai pagar multa, então evita pagar multa, tá bom? E também o envio do DAS MEI, que é a declaração anual. Se você abrir uma empresa, por exemplo, em dezembro de 24, no caso do ano passado, você tem que declarar até maio desse ano sua declaração do MEI, ok? Entre em contato com o contador que vai fazer isso para você. Se você não tem contador, entre em contato com a gente aqui, pela Contabilize Invest, a gente vai tentar te auxiliar o máximo possível para você não ter dor de cabeça nessa parte. A gente consegue enviar a declaração para vocês e vocês evitam dor de cabeça. Então, entre em contato no nosso e-mail vai estar aqui abaixo também. Lá a gente consegue falar com vocês direitinho, a gente encaminha um dos nossos parceiros aqui para você conseguir fazer essa declaração, tá bom? Então lembra, são duas obrigações principais. Primeiro, pagar o DAS mensal. Segundo, fazer a declaração. Se você abrir em qualquer mês de 2024, você tem que declarar até 31 de maio de 2025. Se você abrir em 25, vai ter que declarar em 26, que a data sempre é 31 de maio. Pode ser que algum ano eles mudem, mas geralmente é no máximo 31 de maio. Beleza? Fica ligado, também são prazos importantes. E vamos para obrigações acessórias. Primeiro, eu botei emissão de notas. Vocês vão ver aqui, vai estar com um asterisco. Por quê? Porque atualmente é obrigado a emitir notas fiscais apenas para pessoas jurídicas. Então, você vender algum produto, prestar algum serviço para uma pessoa jurídica, tem que emitir nota fiscal, tá? Para a pessoa física não precisa, porém eu sempre mando meus clientes eles emitirem, para você ter um controle melhor das operações. Se você emitir até 6 mil por mês, 6.700, não vai pagar mais imposto, é só para você ter um controle. Então é importante você ter esse controle emitindo as notas. Outra coisa importante, a partir de abril vai ser necessário colocar o CRT na sua nota fiscal do MEI. Então, se você tira a nota fiscal pelo portal do Nota Fiscal NFSE, você vai ter que colocar o código do MEI, que vai ser o código 4 do regime tributário, tá bom? É o CRT. Então é importante vocês anotarem isso também para vocês não perderem e terminar lá na frente pagando multa, alguma besteira, tá certo? Outra coisa importante da obrigação acessória que eu coloco aqui é a questão de obrigações municipais e estaduais. Consulta no seu município se você vai precisar ter algum cadastro em prefeitura. Consulta no seu estado se você vai ter que ter algum cadastro de estado, tá? Um cadastro lá específico, porque é bem importante. Porque eu aviso isso, existem prefeituras que exigem que você faça o fechamento mensal da declaração, se você for serviço. Então, se você esquece de fazer isso, vai gerar multas. Então, é importante você consultar isso quando você for MEI, tá? Muitas prefeituras que eu trabalho, eles dispensam isso para MEI, mas já vi casos de prefeitura que ela cobra que você faça a declaração, mesmo que seja sem movimento. Então, é isso para evitar multas. Beleza, pessoal? Então, partindo para esse próximo tópico, que seria exclusão, fique atento aos fatos que podem te excluir do MEI, tá? Primeiro, atividade. Se você fez uma alteração da atividade e a atividade não vai para o MEI, você pode ser excluído. Então fique ligado sempre na atividade que você está executando. Você está no rol aí de atividades permitidas pelo MEI, tá bom? Segundo passo, funcionários. Contratou mais algum funcionário, chegou a 2 o número, não pode ser mais MEI. Existe um processo aí, existe um PEC que está no Congresso para aumentar faturamento, aumentar aí funcionários, porém até agora não está aprovado. Então lembra, passou de um funcionário, você está excluído do MEI, tem que fazer a exclusão. Uma coisa importante também, a exclusão não é feita diretamente. Tipo assim, você botou 2 funcionários já vai ser excluído. Não, você vai ter que ir lá no site do MEI e pedir a exclusão. Lembra de fazer isso no tempo certo para você evitar dor de cabeça. Teve algum desses motivos aqui de exclusão que a gente está falando com vocês? Entre em contato com o seu contador e fala para ele fazer a alteração de MEI para um ME, tá bom? Para sair do MEI. Ou fazer um planejamento tributário para que você possa se programar melhor para não ter problemas, tá bom? Se você não tem contador, entre em contato com a nossa equipe, tá certo? Terceiro caso de exclusão, participação em outra sociedade. Você foi lá, um amigo seu abriu uma empresa, você entrou como sócio, você tem que sair do MEI, você não pode continuar sendo MEI, tem que pedir a exclusão, ok? Outra coisa que pode te tirar do MEI
são débitos e omissão. Como assim, cara? Qualquer débito que você vai ter na lista e passou um ano sem pagar o mês, você pode ser excluído do regime. Então é importante você sempre ficar de olho se você está no regime tributário. Se você tem dúvida, entre em contato com a gente que a gente consulta para você e vê se está tudo certinho. Beleza, pessoal? Coisa importante também é que pode ter excluído simples, são omissão de declarações. Você foi lá, pagou o imposto certinho, só que você não fez a declaração anual. Uma declaração anual ficou lá no sistema pendente. Você pode ser excluído também por essa declaração. E o último fator que eu coloquei aqui é sobre o faturamento do MEI, tá? Porque o faturamento, se você passar de 81 mil, você está excluído. Porém, existem algumas formas que você tem que ficar ligado, tá? Primeira forma, se você começou a empresa em janeiro e aí você chegou lá em novembro, bateu 82 mil, tá? Então você conseguiu já passar do faturamento, você tem que pedir a exclusão, mas como não passou 20% do valor, você passou dezembro ali, entrou mais 8 mil, ficou 90 mil faturamento, você pede a exclusão e no ano de 2025, no caso do próximo ano, você começa com uma empresa microempresa, uma empresa normal, aqui você acha melhor com o seu contador, tá bom? Então é importante isso, e você paga no caso uma guia referente ao excedente. Mas vamos dizer que você passou muito, chegou em dezembro, você estava com 150 mil de faturamento. Então você vai pedir a exclusão do Simples Nacional, vai colocar o motivo, que é excesso de receita, e vai pagar desde o começo do ano até dezembro como se fosse uma empresa do Simples, porque passou mais do que 20%. Então fique ligado nesses pontos que eles podem te prejudicar aí na questão do MEI, tá? De você sair do MEI sem saber. Então fica sempre por dentro. É que eu sempre falo aos meus clientes assim, abrir uma empresa, você agora tem que ser 100% focado na empresa. Você não pode deixar para lá um mês, 2 meses, porque vai terminar dando problema. Então, acha um contador que dê assessoria para você, todo mês fique vendo essas questões, para você não ter problemas mais para frente, tá bom? E assim, pessoal, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, entre em contato com a gente. Tá aqui embaixo o nosso e-mail, tá? É o contabiliza.invest@gmail.com. Fala com a gente lá que a gente vai tentar te ajudar nessa questão, porque quanto mais a nossa mente aqui nessa estrutura de canal quanto mais você conseguir ali pagar menos impostos de uma forma legal, mais você vai ter dinheiro para você investir e conseguir suas liberdades aí financeiras, tá bom? Realizar seus sonhos. Então é importante você fazer isso. Beleza, pessoal? Então beleza, pessoal, essa parte de contabilidade de hoje do mês a gente vai encerrando esse vídeo, só que nosso canal aqui, o intuito, a gente traz alguma coisa de contabilidade ou de finanças e logo em seguida a gente vai investir com vocês mais um pouco, tá bom? Todo vídeo a gente faz investimento, a gente está utilizando aqui, vou até mostrar para vocês o método de investimento, aí o draft, né? Que é dólar, renda fixa, ações, fundos imobiliários e tokens, tá? É o famoso draft. Lembrando que dólar e token a gente vai alocar 10% do patrimônio, fundos imobiliários e ações 30% cada, renda fixa também 30%. No primeiro vídeo a gente conseguiu ali alocar já em ações, compramos algumas ações. No segundo vídeo a gente já trouxe fundos imobiliários e hoje a gente vai alocar uma parte em renda fixa. Lembrando que a gente faz aplicações de R$100 por vídeo no máximo. E claro, se sobrar algum saldozinho, eu investi, por exemplo, 98 no outro eu posso investir até 102, desde que os valores batam R$100 assim em média. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então hoje foi renda fixa, a gente fez essa aplicação. Eu faço a aplicação antes, galera, porque eu vou explicar para vocês. É porque a gente, como grava vídeos no final de semana o mercado é fechado. Então geralmente ali na semana, na quinta, na sexta, eu faço a aplicação. Nesse caso a gente aplicou dia 10, vai fazer aí uma semana, a gente aplicou mesmo na segunda-feira. E a gente achou isso aqui, a gente achou um LCI. Para quem não sabe, LCI e LCA, eles são isentos de imposto de renda. Então você consegue ali praticamente não pagar IR quando você for resgatar. Então isso é muito bacana, tá? Se você conseguir achar um LCI bom. A gente pegou o LCI do Banco Inter, na verdade o LCA do Banco Inter pré de 360 dias, como vocês estão vendo aí. Aplicamos os R$100, o vencimento dele é no dia 10 de 2 de 2026, ou seja, um ano de aplicação, e a rentabilidade dele está 13% ao ano praticamente, tá? Então eu achei muito boa a rentabilidade, não vai ter desconto de IR, e a gente deve ganhar uma graninha sobre isso aqui, tá bom, pessoal? Eu não vou muito falar sobre renda fixa, porque já tem vários canais de investimento que falam isso aí, mas é o investimento mais seguro do mercado, desde que você ache bons fundos, tá? Não vai querendo um LCI aí de 20% ao mês, procura bons bancos, procura bons fundos, porque mesmo que ele tenha garantia de FGC, não é bom você estar utilizando em pequenos rendimentos assim, tá bom?
Então é importante você procurar bons rendimentos. A gente achou isso aqui, lembrando que não é um vídeo aí de dica de investimento, então a gente sempre frisa isso. A gente vai investindo de acordo com o perfil que a gente quer, que a gente traçou aqui o draft, que a gente já veio estudando e montou esse modo de investimento. E assim, se você quiser investir nesse tipo de modo também, é por sua conta e risco. Porém, a gente vai investir aqui publicamente e mostrar para vocês aqui os resultados, se tiver prejuízo, se tiver lucro, todo vídeo a gente vai estar trazendo para vocês o andamento da nossa carteira, tá? Nos primeiros vídeos eu não trouxe o resumo da carteira, só que nesse aqui a gente trouxe um resumozinho, tá bom? Como é que está alocado, primeiramente, nossos investimentos, a gente já está alocado 31% em ações, 33% em FIs e 35% em renda fixa. Então a gente já praticamente já deixou bem alinhado, falta apenas colocar um pouco mais de, um pouquinho ali dólar e token e continuar investindo aí para manter sempre balanceada essa carteira. E os fundos que a gente investiu até agora, tá aqui, ó, evolução patrimonial, a gente investiu no Banco do Brasil, no primeiro vídeo, estava a 27,95, se não me engano, as ações, a gente comprou duas e deu uma subidinha, só que a gente não vai essas subidas agora, a gente tá, claro que já está tendo um pouco de lucro, assim, mas a gente começou a investir agora, vamos ver isso ao passar dos meses, como é que vai desenvolvendo a carteira. Beleza, pessoal? Tranquilo? E aqui, Petrobras também, compramos uma cota dela e do XPML, nosso FI de fundos de shopping. Shopping é muito seguro, eu acho, atualmente no Brasil, porque é o auge aí dos investimentos, é o auge do consumo, geralmente é onde está mais alocado aí o consumo de alto padrão, então é muito difícil de fechar os shoppings, eu acho muito difícil, tá? Até na pandemia que fechou tudo, os fundos não chegaram a quebrar, então eu acho uns investimentos mais viáveis, principalmente pelos estudos que a gente fez. Se você não viu isso aqui, a gente fez um estudo das ações e dos fundos de investimento, tá nos vídeos passados, então dá uma olhadinha aí para você entender por que a gente investiu nessas aqui, tá? Não é porque a gente achou que é viável, não, a gente olhou alguns tipos de gráficos ali que são favoráveis para esses aqui, então a gente decidiu investir nesse, tá bom? E o LC agora a gente já investiu na segunda, foi lá quinta-feira, já estava já com um dinheirinho pingando. Patrimônio investido até agora R$ 291,90, patrimônio líquido R$ 293,05. Então foram 3 vídeos e menos de R$300, então no máximo R$100, só que a gente está com sobrinha aqui de praticamente R$8, que a gente deve alocar mais para frente. Beleza, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Se isso te ajudou de alguma forma, não esquece de compartilhar para os seus amigos. Tá começando a investir agora, cara, começa com um valorzinho pequeno, com R$20, R$30. Eu estou mostrando a vocês que com R$100 a gente vai montar uma carteira bem balanceada, uma carteira que vai estar dando frutos mais para frente. Então é R$100 por semana, dando aí R$400 aproximadamente por mês. Tá certo, pessoal? Então eu espero vocês no próximo vídeo. Se isso te esclareceu de alguma forma, lembrando que qualquer dúvida, deixa aqui na descrição e a gente se vê na próxima aí com mais vídeo para vocês. Então aquele abraço, pessoal, e valeu!